Graças e paz, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? O som está saindo bem? Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar aí para você compartilhar essa live aí. Manda aí nesse aviãozinho aí para algumas pessoas aí do seu Instagram, para que nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Glória a Deus. Confirma aí pra mim se o som tá ok. Manda aí um joia. O som tá ok? Tá tudo funcionando? Glória, é isso aí. Deus abençoe, Diguinho. Vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Se você tiver uma Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 12. Semana passada nós falamos sobre os dons do Espírito Santo também dentro desse capítulo. E hoje nós falaremos sobre a unidade em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos fazer aqui uma leitura um pouco extensa, será do versículo 12 ao 31. Amém? Enquanto isso, você abre aí a sua Bíblia, aproveita e já envia para algumas pessoas, tá bom? Essa live aí, esse culto online, nós estamos orando para que dentro de pouco tempo, nós estaremos dentro de um templo, e assim essas reuniões se tornarão presenciais para a glória do Senhor. Amém? Jesus é bom. Vamos orar? Deixa aí a sua Bíblia aberta e vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Obrigado a Deus pela transformação que o Teu Espírito tem operado em nós. Nós somos Teus, ó Pai. O Senhor nos comprou. O nosso coração está completamente quebrantado diante da Tua presença. Há dentro de nós uma convicção e uma perseverança para o alvo que nós estamos prosseguindo. Nós não olharemos para a direita nem para a esquerda. Não nos desviaremos ao longo do caminho por atalhos que possam nos fornecer algo. Não, Senhor, nós permanecemos no caminho e o caminho estreito que nos leva à salvação. Que em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito, Senhor, tenha total liberdade para agir em nós e através de nós, continue nos curando, nos transformando, nos purificando. Nós temos apenas um objetivo, e o nosso objetivo é ver o nosso Senhor face a face, é morar na eternidade com o Senhor. Eu não estou aqui para que a minha família seja mais abençoada, eu não estou aqui para ser próspero financeiramente, eu não estou aqui diante da Tua presença para ser reconhecido por homens ou mulheres. Eu estou aqui na Tua presença porque eu necessito de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor para que eu possa encontrar a salvação. Eu preciso do Senhor para que eu possa viver na eternidade e estar no meu lugar de origem, ao lado do Senhor, adorando e exaltando o Teu nome. Então, ó Pai, que essa noite o Senhor possa manifestar o Teu poder, a Tua glória sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor traga o céu um pouco mais para baixo ou nos leve um pouco mais acima. Eleve o nosso nível espiritual. Que haja uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que haja, sim, Senhor, uma renovação de mente para que possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.
e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar essa noite. Que nós estejamos completamente disponíveis a tudo que o Senhor vai falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Assim como eu já disse, o tema aí da mensagem de hoje é a unidade em Cristo Jesus. O texto é 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. A leitura é um pouco extensa, mas nós amamos a Bíblia, amém? Nós amamos a palavra de Deus e nós sempre precisamos de contexto. Não podemos focar apenas somente num versículo. Nós temos que ler o contexto para que a gente entenda. A semente, ela é lançada aos nossos corações em terra boa. Se nós não entendemos, vem o maligno e rouba-lhe a semente, rouba-lhe a palavra que foi plantada. Mas se nós entendemos, ela cria raízes e assim pode frutificar para a glória de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 12, está escrito assim: Ora, assim como um corpo é unidade, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Amém? Nós lemos aqui o texto no qual ele fala sobre a questão de que nós temos uma unidade diante do corpo de Cristo. Nós somos unidos e estamos diante do Senhor, para que nós possamos prestar culto a Deus em unidade. A nossa união, só um minutinho. Amém? Voltei. Aqui fala sobre a unidade do corpo, onde mostra aqui o valor que todos têm. Todos nós temos um valor diante de Deus. Todos nós somos especiais diante de Deus. E isso não é um encorajamento para a sua carne, isso não é um encorajamento para o seu eu, isso é uma verdade bíblica.
Deus nos mostra a nossa importância para Ele através de entregar o seu Filho Jesus. Cristo mostra a nossa importância para Ele ao ponto de entregar a sua vida, ao ponto de morrer por nós, de morrer pelos nossos pecados. Isso comprova o quanto Deus nos ama. Isso comprova o quanto somos especiais para Deus. E com isso, o Espírito Santo também prova o quanto somos importantes para Ele. Por quê? Porque Ele não desiste de nós. Nós fazemos parte de um corpo a qual, bem ajustado em amor, forma o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é quem dá vida para esse corpo. Mas todos nós queremos ter a nossa importância. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, a partir dos nossos olhos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ter oportunidades, nós queremos ser famosos, nós queremos estar em graus honrosos, nós queremos estar em lugares especiais de destaque. Mas quando nós olhamos para Cristo, o que nós entendemos? Que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que entendeu sobre o reino de Deus, que sirva a todos. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor diante das circunstâncias. Cristo mostra sobre a importância quando Ele diz ao chegar a um lugar. Não sente nas primeiras fileiras, querendo demonstrar que você é importante. Não, sente para trás e deixe que alguém te reconheça e te coloque lá na frente. Quando nós olhamos para o reino de Deus pela perspectiva da unidade, do corpo de Cristo, nós entendemos o quanto nós somos importantes, mas não para mim mesmo. Eu não sou importante somente para mim, para o meu ego, não. Eu sou importante para o meu irmão. Eu sou importante para o próximo. A mão em si, ela não pode trazer benefício somente para ela, mas ela pode trazer benefício para todo um corpo. Ela tem a sua importância e ela traz benefício a todo um corpo. Então, mesmo que ela não seja o olho, mesmo que ela não seja a audição, ela tem um papel fundamental nesse corpo. Assim somos nós. Às vezes olhamos para as pessoas e vemos dentro do corpo de Cristo pessoas com talentos, vamos se dizer assim, né? com especialidades, com dons sobrenaturais, com facilidades para executar muitas coisas. E nós achamos bonito. Nós achamos muito lindo o dom que ela tem, como ela faz aquilo, como ela se posta, como ela fala, e nós achamos isso muito bonito. E às vezes nós queríamos ser igual a essas pessoas. Mas o que nós lemos aqui no texto? E se todos fossem mão, o que seria da visão, o que seria da audição? E se todos forem pastores, e se todos forem apóstolos, e se todos fossem profetas, como existiriam os outros ministérios? Como existiriam então agora todas as outras partes do corpo de Cristo? Por isso a importância de cada um estar devidamente colocado no seu lugar e executar aquilo que precisa. A obra do Senhor é grande e o corpo é constituído por isso. Nem todos podem ser mão, nem todos podem ser pé, nem todos podem ser mestres da lei, nem todos podem realizar milagre, nem todos falarão em novas línguas, nem todos interpretarão, mas alguns de nós farão. E por isso que nós somos ajustados no corpo, e por isso que a unidade ela é tão importante para o reino de Deus. Porque cada um executando aquilo que foi chamado a fazer, cada um executando aquilo que tem que ser feito, nós constituímos o corpo. Nós constituímos o corpo de Cristo. Nós estabelecemos então a vontade de Deus, sendo assim o corpo de Cristo nessa terra. O Senhor quer realizar a obra dele e ele é o cabeça desse plano. Não existe plano B, só existe o plano A. E o plano A é que Jesus vai vencer e no final ele voltará para nos buscar. Buscará uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que ele vai voltar para buscar, é isso que ele vai vir encontrar. Quer nós estejamos nesse corpo, quer nós não estejamos. Quer nós façamos parte disso ou não, ele vai voltar. E qual que é a beleza da unidade no reino de Deus e qual que é a beleza da unidade do Senhor na igreja? Quando há unidade, todos são beneficiados. Quando há unidade no nosso meio, quando há esse entendimento sobre unidade, sobre servir um ao outro, sobre entender que eu posso ser útil na vida de alguém, quando eu entender que do meu jeito, naquilo que Deus colocou dentro de mim, eu posso ser útil para o outro, todos são beneficiados. Todos ali agora encontram desse benefício, descendo do cabeça que é Cristo e escorrendo por todo o corpo.
A bondade de Deus vem do alto e assim desce e passa por Cristo e assim todo o corpo é atingido. Deus quer abençoar a vida do outro através de você. E a pergunta é, Ele pode te usar para isso? Para que Deus possa te usar para abençoar a vida do outro, você tem que ser um membro que Ele decidiu que você seja. Não, nós queremos ser realizados, cumprindo às vezes obras que outros irmãos já estão fazendo. Se eles já estão fazendo, glória a Deus por isso. Eu serei abençoado através da vida deles e contribuirei com aquilo que eu posso, com aquilo que Deus colocou dentro de mim, para que juntos nós possamos formar o corpo de Cristo, para que todos sejam beneficiados diante da obra, diante do caminhar. Pessoas unidas conseguem fazer muito mais que cada pessoa trabalhando sozinha. Tem pessoas sozinhas que conseguem fazer grandes coisas e coisas extraordinárias, de encher os olhos, de alegrar o coração do outro. Mas quando eles estão unidos, quando tem uma unidade e pessoas trabalham juntos para isso, o resultado é muito melhor. O resultado vai ser muito melhor, porque mais pessoas juntas, com certeza farão muito mais coisas. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é que ninguém faça tudo sozinho, o nosso objetivo é que todos juntos, em unidade, Cristo guiando, sendo o cabeça de todas as coisas, nós teremos direcionamento de tudo que nós precisamos fazer. Deus nos criou para que vivermos unidos com Ele e com outras pessoas. Deus, a todo momento, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos Deus buscando um relacionamento com o ser humano. No início, começa-se a história em Gênesis, contando sobre a criação e sobre o relacionamento de Deus com Adão. Depois o relacionamento de Deus com Adão e Eva. E depois a quebra desse relacionamento. Aí nós vemos Deus criando vários meios e vários artifícios para poder voltar esse relacionamento com o homem, que foi o plano inicial. E que é esse plano que Deus mantém até que Jesus volte, é o mesmo plano. É Deus fazendo artifícios, usando até mesmo o sacrifício do teu filho para reconciliar novamente com o homem. E agora é eternamente. Uma aliança firmada pelo sangue de um inocente, pelo sangue de um puro que não mais poderá ser quebrada. Deus quer restaurar tudo isso novamente. Então Deus nos fez para que nós tenhamos o quê? Unidade com Ele. Para que nós sejamos esse relacionamento unido com o Pai. E assim nós possamos espalhar isso com as pessoas. Não há um relacionamento com as pessoas quando não há um relacionamento com Deus. O nosso primeiro relacionamento precisa ser com o Senhor, para que assim nós possamos ter relacionamento com as demais pessoas. É a unidade vinda do alto, a unidade vinda de Cristo. Cristo nos une com Ele e assim nós podemos ser unidos com qualquer tipo de pessoas. Se nós olharmos com os nossos olhos naturais, deixa eu te falar, se você olha para uma situação com o seu olho natural, você não perdoa. Você não dá uma segunda chance. Você não ajuda, você não estende a mão. Por quê? Porque se nós não temos a unidade com o nosso Cristo, nós não podemos olhar para as circunstâncias segundo os olhos de Cristo. E aí eu te pergunto, se em algumas situações você se dá o direito de pensar em não perdoar, em não amar, em não ajudar, imagina Cristo olhando para nós. Cristo tem todos os motivos para não nos perdoar, para não nos amar, para não estender a mão sobre nós, mas o que Ele faz? Ele demonstra o seu amor incondicional, que vai além de todas essas coisas. E se estamos unidos com Cristo, o que nós conseguimos fazer? Olhar para o outro com os mesmos olhos que Cristo olhou para nós. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus é o princípio do amor, Deus é o princípio de todas as coisas. Então nós amamos a Deus e com isso nós conseguimos amar ao outro. Então eu perdoo não é porque eu sou bonzinho, eu perdoo porque eu fui perdoado. E eu fui perdoado sem direito. Eu não tinha o direito, eu não tinha como ser perdoado, mas Ele decidiu me perdoar. Então o que eu faço? Aquilo que eu recebi de graça eu passo para frente também. Por quê? Porque há uma unidade. Por que eu tenho que perdoar todos os dias? Porque eu sou perdoado todos os dias por Cristo.
Por que eu estendo a mão para ajudar as pessoas todos os dias? Porque todos os dias eu sou ajudado também. E não só por Cristo, mas por pessoas que também entenderam isso e formam o corpo de Cristo e me ajudam na caminhada. E o trabalho do diabo é fazer o quê? É quebrar essa unidade. O trabalho do diabo é dizer para você que o que eu estou falando é mentira. De que você não pode ser perdoado. De que se você retorna, você vai ser olhado diferente. Se você decide por Cristo, as pessoas vão virar a cara para você, vão fazer isso e aquilo. Ei, deixa eu te falar, o diabo é o pai da mentira. Em Cristo Jesus, Ele nos renova do alto da cabeça à planta dos pés. Ele vem renovando a nossa mente, a nossa visão, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração. E assim nós somos transformados diariamente. Para quê? Para que haja cura no corpo. Nós lemos aqui, versículo 26, quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. O que mais nós vemos fora do corpo de Cristo é a falta de empatia, é a falta de compaixão, é a falta de se colocar no lugar do outro. Mas o que nós mais temos que ver dentro do corpo de Cristo? Empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque nós andamos na contramão daquilo que o mundo rege. Nós andamos na contramão daquilo que o mundo diz. O mundo diz que você sozinho já é muita coisa. O mundo diz que você não precisa de ninguém para conquistar as coisas. O mundo diz que talvez você não precise nem da sua família para você ser feliz. Mas o que Cristo diz? Cristo diz que você precisa sim, você precisa dele, de Cristo, você precisa dos seus irmãos. Deus constitui a família e diz para você zelar, para você preservar por ela. Nós andamos na contramão do fluxo. Enquanto o mundo vai ditando regras de que você sozinho é o suficiente, Deus nos fala todos os dias, você sozinho não é o suficiente. Você precisa de mim. Sem mim nada podeis fazer. O que Cristo faz conosco todos os dias todos os dias, como eu posso dizer, converter o nosso coração todos os dias. Todos os dias precisamos ter o coração convertido a Cristo para andar segundo os seus mandamentos, para obedecê-lo. E o que o mundo diz, que você não precisa obedecer ninguém, que você não precisa seguir a regra de ninguém, crie as suas regras e ande nelas. É assim que o mundo diz, sabe por quê? Porque largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. O que Cristo diz? Não obedeça ao mundo, obedeça a mim. Ele começa a dar os versículos e dizer, é mais fácil aos homens obedecer a Deus do que aos homens. É preferível que nós venhamos obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale o que? A obediência do que o sacrifício. Então, se nós temos essa unidade com o Senhor, naturalmente as pessoas ao nosso redor vão colher. Às vezes estamos entristecidos com a nossa família, decepcionados, talvez seja a palavra. Mas Cristo diz para você, e o que tem, filho? E o que tem, filha? Está decepcionado com a sua família? Está entristecido com eles porque eles te magoam? Deixa Deus te contar uma história e começar a lembrar para vocês os pontos que você entristeceu a Ele. Os pontos que nós entristecemos a Deus. Mas sabe o que o Senhor faz? Ele não se apega nisso. Ele diz que não leva em consideração o tempo da ignorância. E como que nós devemos fazer se estamos unidos com Cristo? Eu não vou levar em consideração o tempo da ignorância. Se eles estão ainda no tempo da ignorância, tudo bem, eu estou aqui para amá-los, para convertê-los ao Senhor, porque quando chegar o tempo exato, o Senhor vai transformar o coração deles, ao ponto de eles também não levarem em consideração esse tempo de ignorância. Unidade com Cristo é renovação de mente a todo instante. A unidade é muito importante no meio da igreja. Por que a unidade é importante na igreja? Porque nós estamos andando na contramão daquilo que o mundo diz. Se nós andamos na contramão do que o mundo diz, a igreja precisa andar em unidade. A igreja precisa ser uma diante de Cristo. Obedecer a Deus não é uma opção, é um mandamento. O que Deus diz, Ele não está pedindo a nossa opinião, Ele só está apenas dizendo, obedeça, e pronto, acabou. Deus não é alguém que vai sentar com você e perguntar o que você acha da opinião dele, não. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quer um conselho bom? Bom é estar nos domínios de Deus. Bom é estar debaixo das suas leis. Bom é estar debaixo dos teus mandamentos.
Por quê? Porque isso me faz com que eu seja uma pessoa renovada todos os dias. Em Jesus somos todos membros do mesmo corpo. Sem o resto do corpo, um dedo ou um dente morre. O que nós precisamos compreender? Poxa, às vezes tem pessoas difíceis na nossa família, sim ou não? Às vezes existem pessoas muito difíceis na nossa família. Às vezes existem pessoas muito difíceis no nosso ambiente de trabalho, no nosso ciclo de amizade. E por que não? Existem pessoas tão difíceis na igreja. Mas o que acontece? Que essas pessoas difíceis, elas estão nos aperfeiçoando. Essas pessoas difíceis, elas estão exercitando os nossos dons, a nossa transformação. É com eles que nós testamos se nós estamos tendo paciência, se nós estamos tendo domínio próprio, se nós estamos tendo amor dentro do nosso coração. É com essas pessoas. Só que o que acontece quando nós olhamos essa perspectiva só do nosso lado e não olhamos através de Cristo? Talvez essa pessoa difícil, no meio desse ciclo de amizade, no meio desse ciclo do trabalho, no meio da igreja, talvez essa pessoa difícil seja você. E você não está se atentando a isso. Talvez todo mundo é difícil e só você não. Epa, calma. Deixa eu analisar se é realmente isso. Será que talvez não sou eu que estou sendo essa pessoa difícil? Examine-se o homem, pois a si mesmo. É um versículo que nós deveríamos ter ele em mente todos os dias ao nosso levantar ou ao nosso deitar. E fazer um resumo como foi o meu dia. Eu deveria examinar a mim mesmo. O que Jesus disse no Sermão do Monte. Como você pode falar para o irmão, tirar o cisto do olho dele se tem uma trave no seu? Examine-se o homem, pois a si mesmo. Deixa eu olhar para mim primeiro. Porque depois que eu olhar para mim e eu ver que eu tenho condições de ajudar ao meu irmão, assim eu farei. O mesmo acontece com nossa vida espiritual. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Somos todos diferentes, mas em Cristo estamos todos unidos e podemos superar nossas diferenças. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós somos diferentes. E deixa eu te falar uma coisa, eu não quero que ninguém seja igual a mim. E aí você deveria ter esse mesmo pensamento. Porque o que faz a beleza no corpo de Cristo é justamente a sua diferença. É a diferença que nos edifica. Por quê? Porque somos diferentes no nosso caminhar, somos diferentes no nosso falar, mas há apenas um objetivo, há apenas um cabeça, há apenas um propósito, que é Cristo. Jesus não disse assim, eu sou os caminhos. Não, ele disse, eu sou o caminho. Mas ele não disse que nesse caminho todos caminhariam descalços. Ele não disse que todos caminhariam de capa, que todos caminhariam de bota. Não, ele disse, caminhe nesse caminho. E a diferença é isso. Mas existem regras a serem seguidas por todos? Claro, com toda certeza. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus queria dizer com esse mandamento? Para você se esvaziar de você mesmo, pois quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, então agora nós ficamos parecidos. Somos pessoas diferentes fisicamente, mas vazias interiormente de nós mesmos. E é o mesmo Espírito que vai nos encher. Então, o que Jesus pede para que a gente faça é para que a gente fique parecidos, mas não uns com os outros, parecidos com Ele. Porque quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é algo que ele fez. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomando uma forma humana. Então, quando ele pede para que a gente seja esvaziado de nós mesmos, ele está falando de algo que ele fez. Para quê? Para que o mesmo Espírito que habita em todos nós, que vem dele, possa nos encher. Então nós ficaremos agora unidos pelo mesmo Espírito. O cabeça é Cristo e o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos transformando.
Então dentro de nós, a nossa essência, a nossa origem, o que está dentro de nós é igual, é parecido. Há uma unidade nisso, há uma concordância. Mesmo que sejamos diferentes na nossa aparência. Mas a nossa unidade vem de Cristo, vem do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então em Cristo nós podemos superar as nossas diferenças. Em Cristo nós podemos suportar uns aos outros. Em Cristo nós temos uma direção. Em Cristo nós lutamos, mesmo que um seja a mão, mesmo que o outro seja o pé, mesmo que um seja a orelha, o outro o olho, não importa, mas nós lutamos pela mesma causa, a causa do reino de Deus. Não há outro motivo, irmãos, não há outro motivo para nos reunirmos, para falarmos em nome de Cristo, a não ser que Cristo seja o centro, a não ser que o Espírito esteja trabalhando dentro de nós para nos moldar, para nos transformar e nos fazermos ficar parecidos com Ele. Não há outro motivo de falarmos em nome de Jesus para que a nossa unidade não seja fortalecida, para que venhamos ter comunhão uns com os outros. Quantas vezes estamos apontando o dedo de vez de estender a mão? E quantas vezes nós estamos agora acariciando erros e pecados de outras pessoas com medo de perdê-las? Mas deixa eu te falar, se você só elogiar o erro do outro, você vai perdê-lo a si mesmo. Essa é a unidade, irmãos. Essa é a diferença. Quer seja te levantando de uma situação ruim, quer seja te exortando para que você saia de um pecado. O Espírito é o mesmo trabalhando em nós. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim, ó: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Unidade. Isso é unidade. O Deus que concede perseverança e ânimo, é Deus quem concede perseverança e ânimo ao nosso coração, à nossa caminhada. A perseverança e o ânimo não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Unidade, um só coração, uma só voz. Não adianta eu ter um coração com você e não falar a mesma coisa. E falar a mesma coisa, irmão, não é o nosso modo de falar natural. Falar a mesma coisa é isso aqui, ó. Vivemos unidos com o Senhor para falarmos uma só coisa, uma só voz. Porque essa nossa voz é o que nós falamos, é o que está aqui dentro. E com isso nós glorificamos a Deus. Um só coração do quê? De cada dia mais querer ficarmos parecidos com Cristo, ficarmos parecidos com aquilo que o Senhor disse que nós ficaríamos. O nosso coração tem que ser isso. O nosso coração está incendiado pelo Senhor. O nosso coração está desejoso por mais do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6 diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Depois de ler um versículo desse, a gente não precisaria pregar mais nada. Depois de ler essa passagem de Efésios, era só a gente orar, se arrepender e pedir por mais do Senhor. Quantas vezes frequentamos lugar, mas não temos unidade naquele lugar? Quantas vezes frequentamos a igreja, mas não temos mais unidade com a igreja? Porque ninguém é igreja sozinho, nós somos igreja juntos. O Senhor vai voltar para buscar uma noiva. E às vezes nós não temos comunhão. Às vezes nós não queremos estar reunidos como igreja, mas deixa eu te falar, se tem uma coisa na terra que Cristo ama, é a igreja. Porque é por ela que ele vai voltar. Nós temos que amar a igreja sim. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar cultuar a Deus. Nós temos que amar estar na igreja. É melhor você estar na igreja do que estar em qualquer outro lugar.
É melhor você ser aperfeiçoado por esses seus irmãos que talvez te compliquem em algumas situações, do que você estar aí fora, do lado de pessoas que você pensa que estão te ajudando, mas estão te piorando cada vez mais. A Bíblia diz em Provérbios que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Nós só somos transformados pela ajuda dos nossos irmãos, através do Espírito. Então há quantos corpos? Um só corpo. E um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Vocês só foram chamados por uma esperança. E sabe qual é? A esperança que vocês foram chamados não é para vocês pregarem, não é para vocês orarem. A esperança pela qual vocês foram chamados é para serem salvos. Essa foi a esperança pela qual nós fomos chamados, para sermos salvos. Nós estávamos mortos e sepultados em nossos pecados, mas Cristo Jesus nos tirou desse lugar, nos limpou as nossas vestes, nos deu vida e uma direção. Nós fomos chamados por uma só esperança, sermos salvos por Cristo. Há um só Senhor, uma só fé. Foi através de um Senhor somente que nós fomos salvos, Cristo Jesus. E a nossa fé é uma só em quem? Em Cristo Jesus. Há um só batismo. Cristo deixou claro que há um só batismo. Um só Deus. Ele disse, há um só Deus. Só Deus é Pai. Acabou. E o que é Ele? Esse Deus Pai, Ele é que é sobre todos, por meio de todos. Ele é sobre todos, por meio de todos, em todos. Você entende isso? Deus é Deus sobre todos. Aqui está você. Deus é Deus sobre todos. Ele é Deus por meio de todos. Aqui, ó, em volta, a unidade pelo corpo. Ele é Deus em meio de todos. E em todos. Quando fala que Deus é Deus sobre todos, é sobre a soberania dele. A soberania dele é sobre todos. Ele é Deus sobre todos. Não há ninguém que possa mudar isso. Quando ele é Deus em meio de todos, é entre nós. O Senhor é Deus no nosso meio. E em todos nós. Deus é Emmanuel, é Deus conosco, é dentro de nós, fluindo para cumprir aquilo que ele tem como propósito. Deixa eu falar, Deus, ele tem um propósito e um plano a cumprir e ele vai usar você. Então quando Deus vem sobre a sua vida, não é para cumprir o seu propósito, mas é para cumprir o propósito dele. Deus te usa para que você faça parte do plano que ele quer cumprir, que ele vai realizar. Porque ele é Deus em todos e através de todos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição pela compaixão, aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, complete a minha alegria, então, tendo o quê? O mesmo modo de pensar, unidade, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Deus é amor. Renovação de mente, o Senhor renova a nossa mente, então nós temos o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, por quê? Porque nós fomos encontrados por Cristo. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então é um só amor. Um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus operando em nós e através de nós. E uma só atitude. E o que é ter uma só atitude? É desejar ser igual a Cristo. A atitude da nossa vida tem que ser, eu quero ser semelhante a Cristo Jesus. A atitude da nossa vida tem que ser, eu preciso ser transformado para me parecer com Cristo Jesus. Aí vem, irmão, a choradeira. Ah, mas ninguém pode ser igual a Cristo. Ah, mas que ninguém é santarrão. Ah, mas que ninguém é isso e aquilo. Ei, deixa eu te falar.
Se para seguir a Cristo você vai olhar pelos obstáculos e pelos problemas, você não vai sair do seu lugar. Não olhe para Cristo segundo as suas dificuldades, segundo as suas limitações. Ouça o que Ele disse. Obedeça a Ele e cumpra aquilo que Ele falou. Foi o Senhor que disse assim em sua palavra: seja santo, como eu que vos chamei sou santo. Em Gênesis diz: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim Deus criou o homem. Foi Ele que disse que nós temos que ser imagem e semelhança dele. O que o apóstolo Paulo diz? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. Nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor. A sua família precisa beber dessa transformação. Se você for transformado e parecido com Cristo, a sua família vai ser beneficiada por isso. Tenha certeza, porque Deus é Deus sobre nós, no meio de nós e em todos nós. Ele vai fazer alguma coisa. Mas é que hoje as pessoas estão procurando a Cristo. Quando o homem cai, a queda faz agora separação. Então a Bíblia diz em Isaías: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando o homem cai em pecado, então há essa separação. E desde a queda do homem, o homem procura a todo instante se reconciliar com o Senhor, mas ele não consegue por sua força. Mas em Eclesiastes diz que o Senhor colocou dentro de nós um anseio pela eternidade, mas que o homem não consegue discernir. Quer dizer, dentro de nós há um anseio pela eternidade, porque nós somos criados nele. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas fossem criadas. Parece que é uma loucura, mas não é. O mundo só foi criado porque Deus criou o homem primeiro. Então, não foi criado o mundo e depois o homem, não. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha no anseio, no seu entendimento, de criar o homem. Mas Ele iria colocar o homem na onde? Então, o que Ele faz? Ele constrói o mundo e coloca o homem nele. E talvez você não acredite nessa história, é só você ler Gênesis então. Quem é que é para governar quem? Deus começa agora a declarar a ordem no que vai acontecer. Plantas deem fruto, mar dê fruto, dê seus peixes, aves dos céus multipliquem. Assim ele foi falando. E agora ele vira para o homem e diz assim: domine sobre todos eles. Governe sobre todos eles. Por quê? Porque esse foi o plano de Deus. E agora o homem procura com todo o seu anseio, com toda a sua força, às vezes sem entendimento, mas o homem procura se reconciliar com Deus. E não o encontra em qualquer lugar. Deus quer ser achado sim, mas não de qualquer maneira. Então nós procuramos a Deus em todos os lugares e não achamos. E como então que Deus vai ser encontrado pelas pessoas? Por aquelas pessoas que estão imitando a Cristo. Porque se você estiver imitando a Cristo, querendo ser semelhante ao Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: aonde eu encontro esse Deus? E você naturalmente vai dizer para eles: Ele está mais perto do que você imagina. Inclusive nós podemos chamar a presença dele aqui agora e ele virá. Você crê e pronto, você vai orar e o Senhor vai se fazer presente. Porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. O Espírito que está operando em você, causando essa transformação, causando esse impacto na sua vida, vai pegar essa pessoa também e vai mudar a vida dela. Para a glória de Deus. Jesus é maravilhoso, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo esforço para conservar a unidade. Se a unidade fosse fácil de se manter, ninguém pediria para você conservar com esforço. Ninguém pediria, faça todo esforço para conservar a unidade. Não, a unidade é difícil de se ter a unidade. Mas é uma chave fundamental. É uma chave de extrema importância. A unidade causa um abalo no reino espiritual, sabe por quê?
Porque assim como nós lemos que quando um membro do corpo padece, todos os outros sofrem com ele, sabe o que diz a continuação do versículo? Quando um membro do corpo é honrado, todos os outros se alegram com ele também. Então, quando o membro do corpo padece, todo o corpo padece, todo o corpo se entristece. Mas quando o membro se alegra, quando o membro é honrado, todos aqueles também se alegram. Todos aqueles também são honrados. Então, o que causa a unidade? A unidade é algo tão poderoso no meio da igreja que quando um está fraco, o outro o ajuda. Então, não tem a possibilidade da queda dessa pessoa é muito menor. Porque ele tem unidade, ele tem pessoas que podem ajudá-lo. Ele tem pessoas que podem ali se compadecer e se entristecer e sofrer com ele aquele momento. Por quê? Porque quando vier a honra, quando vier a alegria, juntamente os dois também se alegrarão. Será que você está tendo alegria no seu coração pelas coisas que estão acontecendo na vida do seu irmão? Ou será que você está se entristecendo porque o seu irmão está se alegrando? Reveja os seus conceitos de unidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É assim que nós devemos viver. É assim que nós vivemos. Os que criam, os que creem em Deus, os que acreditam, eles mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. O quê? O que eles poderiam ter tudo em comum? O mesmo patrimônio? A mesma vida financeira? Não, o que eles tinham em comum? Tudo que nós falamos aqui. O mesmo espírito, o mesmo amor, a mesma atitude, a mesma compreensão de Deus, a mesma compaixão. Havia o mesmo Deus trabalhando no meio deles. Tinham tudo em comum. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. E isso nem é um bordão de crente. Isso é uma realidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, para a gente encerrar. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É melhor você estar acompanhado do que estar só. É melhor você viver em unidade. Se por algum motivo você não estava vivendo em unidade, quer seja com a sua família, quer seja com algum parente, quer seja com o seu cônjuge, quer seja em qualquer área da sua vida. Se estava faltando unidade, que em nome de Jesus, que o Espírito conceda entendimento, sabedoria e que essa unidade venha. Às vezes nós somos cristãos, aí a esposa é cristã, e às vezes o filho não é, a filha não é, os parentes não são. E às vezes estão trabalhando até para o mesmo propósito, de fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo, mas talvez elas mesmas não estão em unidade. Se junte com esse outro cristão, se junte com o seu esposo, com a sua esposa, faça propósitos de jejum, de oração pela vida dessas pessoas, se unam com pessoas que têm tudo em comum, que tenham em comum o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo coração, a mesma voz, para que vocês possam juntos lutar por essa pessoa. Assim é o membro do corpo que se une ao outro, forma o corpo de Cristo. É nessa unidade que nós precisamos viver para a glória de Deus. Que o Senhor venha causar um grande abalo na nossa mente e no nosso coração, sacudindo a gente para que tudo aquilo que for abalável venha cair por terra em nome de Jesus. E sobre apenas dentro do nosso coração, na nossa mente, aquilo que é inabalável, Cristo. O Evangelho continua simples e poderoso em tudo aquilo que Ele faz. Deus quer mudar histórias, Deus quer mudar vidas, Deus quer mudar destinos, Deus quer colocar o morto de pé novamente. Isso é avivamento. O poder do avivamento é pegar alguém que está quase morto, colocar ele de pé e encher ele de vida. Esse é o poder do avivamento.
Mas talvez você olhe para a pessoa que está próxima de você, ao seu lado, um amigo, um alvo, quem quer que seja, e você fale assim: esse aqui não está quase morto, esse aqui já está morto mesmo. Deixa eu te dizer, há esperança para ele, sabe por quê? Porque o Senhor disse em sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se tem alguém numa situação que você vê que ele já está morto espiritualmente, ei, o Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então o Senhor pode causar agora um impacto tão grande na vida dessa pessoa ao ponto de ressuscitar ela espiritualmente. E depois que o Senhor ressuscitar ela, vem o avivamento. O Senhor enche a vida dela ao ponto dela ser completamente transformada. É nisso que nós cremos, é nisso que nós oramos, é isso que nós estamos trabalhando para viver. A unidade no nosso meio, para que Cristo tenha a liberdade de fazer o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. O Senhor é bom. Amém? Eu gostaria de fazer algumas orações aqui com vocês. Algumas orações finais. Se tem uma coisa que nós acreditamos é que o Senhor é poderoso para mudar a história, para reescrever histórias. O Senhor é tão poderoso ao ponto de mudar situações que são completamente impossíveis para os homens. Para Deus não é impossível. Eu quero orar para que você tenha algo no seu coração, antes mesmo de orar por outras pessoas. Mas eu quero orar para que você tenha inocência no seu coração quando você ler as Escrituras. Que você tenha inocência no seu coração quando você ouvir a palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós lemos e ouvimos a palavra de Deus e para nós parece uma loucura. Parece difícil de acreditar. Muitas vezes nós oramos pela palavra de Deus, ou lemos a palavra de Deus e achamos que tudo é tão longe para nós. Mas não é. A palavra de Deus ela é poderosa para mudar qualquer situação. Você tem que ler com inocência. Você tem que ler crendo. Às vezes nós lemos e falamos assim: ah, isso se cumpre na vida de fulano e de ciclano e talvez na minha não. Ei, não. A promessa do Senhor está liberada para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele acredita, as promessas do Senhor são para vocês. Então eu quero fazer essa oração. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo agora, Senhor, que o Teu Espírito possa trazer inocência ao coração de cada um deles. Que ao ler a Bíblia, que ao ler a palavra do Senhor, haja inocência no coração deles, mas que haja também, Senhor, uma renovação na mente. Traga luz à mente, ao entendimento e fogo ao coração, ó Pai, para quando eles lerem as Escrituras. Que ao abrirem a palavra do Senhor e começarem a ler, a meditarem nela, Senhor, essa palavra seja tão viva ao ponto de começar a transformar dentro deles, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha total liberdade sobre a vida de cada um deles, Senhor, para cumprir tudo aquilo que precisa, para a honra e glória do Senhor. Que as Tuas promessas, Senhor, se cumpram sobre a vida deles, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Nós temos culto, tá bom? Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na rua Capitão Lopes de Carvalho, número 18, às 9 horas da manhã, culto. Você é nosso convidado especial. Esteja aqui para que a gente possa juntos, em unidade, adorarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham ousadia, coragem diante de Deus. Tenha coragem diante das circunstâncias, mesmo que elas sejam contrárias. Mas esteja firme, pois você e Deus já é a maioria, em qualquer lugar que você estiver. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe.